O promotor de justiça João Rodrigues, que está investigando o caso do suposto desvio de combustíveis na Polícia Militar de Sergipe, concedeu uma entrevista ao jornalista Gilmar Carvalho, do programa Cidade Alerta, aqui da TV Atalaia. Você vai acompanhar a partir de agora os principais trechos dessa polêmica envolvendo a Secretaria de Segurança Pública, que anda meia calada, sumida em relação ao assunto. Põe na tela. Essa é uma possibilidade que vai ser profundamente investigada. Mas eu não posso descartar também que isso não tenha sido possível. Agora, não podemos também desmerecer de que com ele tenha outras pessoas ligadas, quer terceiros civis ou até mesmo outros militares. Nesse momento, o que eu posso afirmar a você em seu programa e a toda a sociedade sergipana é que seria leviano, precipitado e irresponsável de nossa parte apontar qualquer outro nome. Então, eu não posso fazer, digamos que o Coronel Campos vai fazer um trabalho comprometido porque tem uma relação, não sei se tem relação, você que está me antecipando, de parentesco com o Tenente-Coronel Denison, que era o chefe, ou é o chefe da 4ª seção. Né? Evidentemente que essa interrogação fica no ar. Do ponto de vista moral, pode-se até fazer um questionamento que soe estranho, mas do ponto de vista legal, todos são oficiais de carreira. E a discricionariedade, a conveniência e a oportunidade de um gestor como comandante-geral designar um ou outro oficial no qual ele tem uma confiança a mais ou a menos, né, é a cargo exclusivamente dele. Claro que esse tipo de informação é explorada, pode ser explorada, mas olha, logo um cunhado, né, colocar à frente, será que esse cunhado vai ter isenção, a imparcialidade necessária? Eu não posso fazer esse juízo valorativo antecipadamente. Doa a quem doer, recaia em quem recair, com qualquer tipo de participação. O que eu apenas reitero aqui é que não há, neste momento, uma ilação segura que possa atribuir a suposta fraude no abastecimento das viaturas da PM a Coronel A, Coronel B, Coronel C ou muito menos ao Comando Geral. Pelo contrário, o Comando Geral, até então, vem sendo muito solícito na apuração rigorosa desse fato. Mas nós queremos que, se responsáveis existem, além desse sargento que você bem pontuou, e de outros funcionários ou funcionária da rede de posto que na época trabalhava, né, outras pessoas apareçam, serão também responsabilizadas na legislação, de acordo com o que prevê a legislação. A investigação está embrionária. Digo embrionária porque são muitas diligências que estamos ainda a aguardar os resultados. Boa parte deles correndo em segredo de justiça, até para não atrapalhar a efetividade das investigações e de sua consequente conclusão. Bom, evidentemente que nós fomos ouvir o outro lado desta moeda e exatamente sobre esse suposto desvio de combustível da Polícia Militar. O advogado William Sérgio dos Santos, que defende o Coronel Gravatá, falou ao Balanço Geral. Comentou sobre as declarações do promotor de justiça e disse que não descarta, inclusive, a possibilidade de pedir o afastamento do comandante-geral da Polícia Militar. Inclusive, essa é uma informação dada em off à nossa produção. Põe na tela. De acordo com o advogado de defesa do Coronel Gravatá, nesta quarta-feira completa 4 dias do cumprimento da medida cautelar do processo administrativo disciplinar, em que o ex-corregedor da PM apresenta-se ao comando do Hospital da Polícia Militar. O prazo para a entrega da defesa é de 10 dias, mas o relatório será levado ainda esta semana. A defesa está sendo preparada, vamos provar e comprovar que não houve crime, não houve ato de indisciplina do coronel. Ele então somente desempenhou seu papel, que na função de corregedor é apurar, doa quem doer, todos os fatos a ele chegado. O advogado também descarta a possibilidade de um pedido de prisão do militar. Tem que ocorrer toda uma conclusão, para ver realmente se ele cometeu o ato indisciplinar, o crime a ele atribuído. Pode sim ocorrer antes, mas se ocorrer antes, é uma injustiça. É uma justiça que a defesa não concorda, não vai concordar, e não acredita que o comando vai fazer isso. O comando é uma pessoa séria, ele está apurando, vai apurar. Se ele achou que teve uma disciplina,
realmente é apurar. Mas eu creio que punição antecipada não existirá. Sobre as declarações feitas pelo Coronel Gravatá à imprensa após ser afastado do processo em que investigava a denúncia de suposto desvio de combustíveis na Polícia Militar de Sergipe, o advogado garantiu que tudo o que foi dito pelo cliente possui provas. Ele tem as provas de tudo que ele falou. Se preciso for, ele não vai retirar uma vírgula do que falou, mesmo porque é fato. É comprobatório. O advogado também comentou as declarações do promotor de justiça, João Rodrigues, em relação ao Coronel Gravatá. A declaração do promotor quanto ao Coronel Gravatá é o pensamento dele, ele é livre, tem total liberdade para pensar e falar o que bem entender. Agora, a defesa entende que as declarações não são inoportunas, não foram inoportunas, foram a realidade dos fatos e que tudo será devidamente apurado no seu tempo, entendeu? O Coronel Gravatá, em momento algum, ele foi leviano, que se levar ao conhecimento da sociedade, que paga os impostos, de possível conduta for leviandade, a gente não sabe o que é a verdade real dos fatos. Bom, aí é a chamada briga de cachorro grande, não é verdade? Eu não quero me ater à questão do mérito, se quem está certo, quem está errado. Eu só acho, e vou repetir aquilo que eu disse, inclusive nas minhas redes sociais, que a Polícia Militar, de certa forma, se transformou em um grande feudo. E olha, eu acho que nesse momento caberia ao atual comando da Polícia Militar a hombridade até de pedir um certo afastamento, até que nem que seja temporário, para que as coisas possam ser trazidas de uma forma um pouco mais transparente, não é? Acho que seria por aí um caminho. Mas olha, é apenas uma opinião de um comunicador que preza pela transparência aqui todos os dias e que tem a missão de levar a notícia precisa para os nossos telespectadores. Eu cumpro apenas com a minha obrigação. Mas eu quero ouvir, nesse momento, estava curioso para ouvir a opinião do nosso consultor de segurança pública, Coronel Maurício Nunes, que semana passada estava em viagem, né? O circo pegando fogo em United States of Sergipes, né? É verdade. E eu queria saber a sua opinião a partir de agora, Coronel Maurício Nunes. O senhor tem acompanhado esses fatos aí? Tem, Tiago. Eu acho que, inicialmente, ninguém deve tomar nenhuma precipitação nas informações. Houve uma acusação e nada melhor do que o inquérito policial militar para que seja apurado, né? A conclusão desses fatos será ou houve realmente e há envolvimento em outros escalões ou quem fez a denúncia responderia por uma calúnia dentro desse contexto geral. Então, uma solução vai ter que sair, ou uma ou outra. Ou ocorreu o fato, existe envolvimento do sargento e de outras pessoas, ou simplesmente o fato foi restrito simplesmente ao sargento. Então, vamos aguardar. Eu acho que o posicionamento que o Ministério Público adotou é o melhor, até porque ele é o responsável pela denúncia ou não, deverá ouvir todas as partes, deverá ser dado ampla defesa e o contraditório para que todos possam se fazer parte nesse inquérito e, no momento certo, a denúncia existir. O que é importante frisar é que a instituição ela não pode sofrer continuidade em suas atividades. Nós não podemos, de maneira alguma, tanto os segmentos da imprensa quanto a própria instituição, ela parar, porque a sociedade precisa das atividades de polícia ostensiva para que no seu dia a dia possa trazer a segurança. E isso, de certa forma, traz uma estabilidade dentro da instituição. Pois é, e acaba que fragilizando a própria Polícia Militar nesse combate diário à insegurança nas ruas. O senhor concorda, Coronel? Concordo. Que a população já anda assim, desprovida um pouco mais dessa sensação de segurança? Infelizmente, Tiago, nós temos a concepção de fazer qualquer condenação sem o devido processo legal. Nós, que vivemos no Estado democrático de direito, temos que aguardar que todos os procedimentos sejam realizados. Se houver culpados, que eles sejam punidos na forma da lei. Agora, existe, volto a dizer, algo muito maior em torno de tudo isso, que é a instituição e a sociedade sergipana. Então, nós temos que aguardar, acompanhar, e eu tenho
plena certeza, até por conhecer o trabalho que é realizado pelo Ministério Público e pela própria auditoria militar, que isso vai ser esclarecido. Os culpados serão punidos na forma da lei. Agora, o que nós não podemos é fazer com que a fragilidade seja tão grande que faça a estrutura de polícia militar literalmente parar na realização das atividades. Bom, nós vamos aguardar esses ritos processuais, que são normais. O que a gente pede aqui cada vez mais é transparência, não é? E principalmente que não haja o corporativismo e que apenas o sargento, não é, seja, se for o caso, apenas sofrer as consequências. O inquérito ele tem que esclarecer tudo isso. Se de alguma forma se tentar esconder, o inquérito será encaminhado para o Ministério Público, que irá ter o acompanhamento, né, das investigações, se foram realizadas ou não, e determinar diligências, se for o caso, se necessitar. Coronel Maurício Yunes, Bolívar, meu grande amigo. Felicidade, saúde e paz, tá? Abraço. Agora, 13 horas e 32 minutos. Lembrando, são mais de R$1 milhão, segundo a denúncia aí, de possível desvio de combustíveis. E esse dinheiro foi para onde? Tem que devolver ao erário público, não é só simplesmente punir, dar punição militar e ponto final. Não é assim não que a banda toca não, viu, Marandrão?